sobre o caso do Padre Egídio. Padre Egídio, rapaz, as pessoas me perguntam, Bruno, e cadê o padre? O padre está na cadeia. Estava na cadeia desde novembro. Padre Egídio, desde novembro. Há, inclusive, sérias discussões, existem sérias discussões em torno do caso do Padre Egídio, do porquê ainda da manutenção da prisão dele. Se eu for explicar isso aqui, ou quando você vai explicar muitas vezes o que está na lei, aí, meu amigo, é como se você estivesse defendendo. Tem muitos casos que eu tento explicar aqui, que eu busco ter um conhecimento da lei, até porque isso faz parte do meu trabalho. E quando você vai explicar o que está na lei, tem muito caso que a gente vê de prisão, de alguém que cometeu um crime, mas não é para estar preso. É o que a lei diz, mas se você for explicar, aí alguém vai dizer, rapaz, está defendendo, né? Padre Egídio, a justiça... Não, é um parecer do Ministério Público. Já tem decisão da justiça? Já tem decisão da justiça? Quem é que está comigo agora, ao vivo? Sabrina Barbosa. Oi, Sabrina! Tribuna Livre. Bom dia, Bruno. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Sejam bem-vindos à nossa programação. Vamos sim atualizar a respeito desse caso do Padre Egídio, porque o Grupo de Atuação Especial, que é o GAECO do Ministério Público, emitiu ontem um parecer favorável a respeito da situação do Padre Egídio, pedindo para que ele responda todo o processo fora da prisão, ou seja, ele a partir de agora poderia ser enquadrado na questão de prisão domiciliar, colaborando ainda com as investigações, sendo disponibilizado a todo momento para prestar novos depoimentos à delegacia ou à própria polícia, né? Então, de toda a situação, o GAECO, que é do Ministério Público, resolveu emitir esse parecer dando favorável a essa situação. De acordo com o GAECO, o parecer ele é voltado nessa questão para o cumprimento de algumas medidas alternativas e que são em casos específicos. No caso do Padre Egídio, o parecer é uma resposta a pedido da defesa do padre, que apresentou o quadro de saúde dele nos últimos dias, que infelizmente o quadro dele foi uma piora devido a dores abdominais. No último sábado ele teve que ser submetido às pressas a uma cirurgia de apendicite. Ele foi levado para o hospital da Unimed, está internado ainda na UTI daquele hospital e ele passou por essa cirurgia. Diante disso, uma nova solicitação da defesa foi apresentada à Justiça, para que, de fato, ele possa responder esse processo em prisão domiciliar para se recuperar dessa cirurgia e de outros quadros de saúde do padre. Bom, a Justiça ainda não respondeu a respeito desse pedido do Ministério Público, desse pedido do GAECO, dessa apresentação. A Justiça ainda vai analisar todos os fatos a respeito disso, ainda vai decidir se acata o parecer ou se mantém o Padre Egídio preso preventivamente, onde ele estava respondendo a toda a questão da investigação por desvio de recursos públicos, recursos do Hospital Padre Zé, onde ele gerenciava, né? Essas investigações aconteceram desde o ano passado. O padre estava preso desde novembro, lá no presídio de Valentina. Então, ainda há uma decisão da Justiça a respeito dessa situação, se ele realmente vai para a prisão domiciliar ou se ele segue preso preventivamente. Ainda não tem uma resposta sobre isso, mas que o parecer foi emitido pelo GAECO ontem. Antes mesmo da cirurgia ser realizada, os próprios advogados do Padre Egídio teriam pedido, orientado a Justiça a respeito do quadro de saúde do padre, que já vinha com algumas comorbidades, mas depois da cirurgia o caso agora precisa ser analisado. Atualizando o estado de saúde do padre, de acordo com as últimas informações do próprio hospital da Unimed, ele segue internado, vem evoluindo bem e sem intercorrências, ou seja, o quadro de saúde do Padre Egídio é estável, Bruno. É com você, aos estúdios. Obrigado, Sabrina, pela tua participação. O processo a todo um rito, teve a operação, as medidas cautelares, as decisões da Justiça, o Padre Egídio foi preso, está numa situação bem debilitada de saúde. A situação do Padre Egídio não é uma situação fácil, já não era uma situação fácil, depois da operação ficou mais debilitado ainda, teve que fazer essa cirurgia de urgência e está preso. A defesa dele solicitou que ele responda a este processo em liberdade. O desembargador, doutor Ricardo Vital, ele deu a decisão mandando para que o Ministério Público se pronuncie nos autos. O Ministério Público se pronunciou, opinando para que o Padre Egídio possa ir para uma prisão domiciliar, ou seja, para que possa estar ali cumprindo a pena em casa, que é uma modalidade
de prisão também, entre as tantas penas alternativas. Agora, o desembargador José Ricardo Vital, a qualquer momento, ele vai tomar uma decisão em relação a esse caso. Pelo cenário, você tem que se analisar todo um contexto, pelo cenário que se tem, se acredita que a qualquer momento haja essa decisão e o padre Egídio, assim que receber alta do hospital, ele vá direto para a residência dele. Um dos apartamentos do padre Egídio, em meio a tantos que estavam no nome dele, é um luxuoso apartamento que fica ali no bairro de Cabo Branco, né? No Luxor Paulo Miranda, apartamento muito bom, à beira-mar, vista da praia. E a gente aguarda essa decisão agora da Justiça. Eu quero saber dos demais investigados também. Há uma outra que está presa, que está lá no Júlia Maranhão, que na época foram presas a Janine e a Amanda. E há uma discussão também nesse sentido, para que a outra que está presa responda também em liberdade. Ora, se o principal, que é o padre Egídio, está respondendo em liberdade, vai responder em liberdade, os outros investigados também estão respondendo em liberdade, todos estarão respondendo em liberdade, ela vai ficar sozinha na cadeia? Há uma necessidade disso? Pergunto. Inclusive, a defesa tem apelado a todo instante para que ela possa também ter a possibilidade de responder esse processo em liberdade. Acontece que a história do caso do Padre Zé, desse escândalo que marcou o ano passado, é uma história assim, minha gente, que tem com reflexos incríveis aqui nas associações. Eu nunca vi tanta ONG, tanta associação passando por tanta dificuldade depois de tudo isso, né? A gente precisa, não pode deixar de perder a nossa fé, não pode ter fé em pessoas, e sim na palavra, e sim naquele que só Ele salva, porque o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo de Nazaré, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E muitas pessoas estão aqui e, infelizmente, entram no meio usando a palavra para cometer esse tipo de coisa em que o Padre Egídio está sendo acusado. Mas nem por isso a gente pode perder a nossa fé, perder o nosso caminho, se desviar. Isso não pode jamais acontecer. Jamais a gente pode deixar de frequentar quando você gosta um tempo, de ajudar uma igreja e por aí vai. 6h14 agora, 6h14.